o que Lula disse sobre esse embate entre Elon Musk e a justiça brasileira, Alexandre de Moraes. Foi uma entrevista, tá? Agora há pouco, a Rádio Mais PB, uma rádio paraibana, o presidente Lula, subiu o tom, reagiu às críticas de Musk ao Supremo Tribunal Federal e disse que o dono do X tem que respeitar a lei aqui do Brasil. Vamos ouvir. Todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexa de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Olha, Clarissa e Basília, eu confesso que eu não tinha visto ainda, né? Quando eu falei, subiu o tom, mas, né, ficou indignado. Mas não, subiu o tom real, né? Basília, temos ali força de narrativa, né? Pois é, e deu até ali, quando você fala com mais ênfase e dá aquele soquinho na mesa, assim. Ou seja, é um assunto que, Basília, incomoda, mais que isso, irrita a presidência da República. E que demonstra também que o ministro Alexandre de Moraes não está sozinho nessa, né? Ele conta com apoios institucionais sempre que toma uma decisão mais polêmica, né? A gente não teve nenhuma manifestação em público ainda, né, de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas lá dentro, ainda que exista uma ala contrária à decisão de Moraes, também tem ministros favoráveis ao entendimento dele, que quando o Elon Musk dobra a aposta, diz que não vai cumprir essa decisão, expõe de maneira hostil, né, colocando aí, ironicamente, a figura do ministro em memes, chamando ele de ditador, enfim, tudo isso é uma forma também de atentar contra a instituição Supremo Tribunal Federal. E veja que tem inquéritos lá investigando atos antidemocráticos, 8 de janeiro, com esse foco de inibir ou de punir forças que queiram derrubar, quebrar as instituições no país. E por falar em instituição, nada mais do que o presidente da República, porque ele fala como Lula, mas fala também como o presidente, quem comanda o Brasil, mostrando que está em apoio, né, em alinhamento com o ministro Alexandre de Moraes. Então, é um momento em que esses grupos se dividem. Você tem também favoráveis, inclusive juristas, mostrando que o Musk age por liberdade de expressão, ao mesmo tempo que você tem juristas também dizendo que sem representação legal no Brasil não dá para funcionar no país. Existe o Marco Civil da internet, existem os protocolos, existem as leis brasileiras, não dá para assumir um protocolo Twitter, um protocolo X, enfim. Sim. A própria rede não se entende em relação ao seu próprio nome. Mas não tem como existir uma regra específica para Elon Musk, uma regra específica para o X, porque tem milhões de brasileiros lá naquela rede e todas as redes, todas as empresas que operam aqui dentro do país têm que seguir a mesma regra, têm que seguir a mesma lei. Acho que a gente ainda não sabe de tudo que está nesse processo, ainda mais porque partes dele são sigilosas essas partes. Então, não me parece que o ministro Moraes esteja agindo no sentido de bloqueia, depois a gente vê o que vai acontecer. Não é isso. Então, até essa demora para vir, de fato, uma decisão, isso também é parte da estratégia, ver o que mais o Elon Musk tem a fazer e entregar nesse jogo. Quem foi que caiu, né, na isca do outro? Quem está caindo no jogo do outro? O ministro se expõe muito
E neste momento você não tem o presidente da República ou o próprio Supremo Tribunal Federal virando as costas para Moraes, para as suas decisões. Ele tem sim apoio institucional. Então tem muita gente acusando Moraes, mas ele não está sozinho nessa. Pois é, e aí a gente até poderia separar esses cenários, né, Basília e Clarissa, porque uma coisa é a tecnicidade em si. Alguém pode ser notificado por rede social, uma empresa que não tem endereço no Brasil, não pode, você tem de ter um endereço fixo aqui no Brasil, tem tudo isso. Só que quando você acrescenta a emoção na coisa, o nome Elon Musk, o nome Alexandre de Moraes, você muda o cenário, né, Clarissa? O olhar é diferente, ainda mais agora com a opinião do próprio presidente da República. Elisa, Basília, vale olhar aí, a gente olhar para essa declaração do presidente Lula como algo que vai muito além apenas de um endosso a Alexandre de Moraes, porque nesse caso trata-se de fato de defender a legitimidade das instituições brasileiras, a nossa democracia e o respeito às nossas leis, porque Elon Musk, pelo raciocínio que está muito bem consolidado aí nessa fala do presidente, tem o direito de não gostar de decisões de Alexandre de Moraes. Ele tem o direito de querer buscar a própria justiça brasileira para recorrer de decisões que lhe mandem retirar perfis do ar ou que determinem que há necessidade de tratar um ou outro cidadão ou perfil que esteja agindo de maneira ilegal dentro da plataforma de maneira ali bastante firme. Ele pode não gostar. Não dá a ele o direito de simplesmente desrespeitar decisões judiciais no Brasil. É essa a principal argumentação aí apresentada pelo presidente Lula. Dentro daquele raciocínio que eu estava trazendo mais cedo de que decisão judicial se cumpre. Ele pode contestar essa decisão dentro do sistema judiciário brasileiro. O que ele não pode é simplesmente não cumprir e esperar que a sua empresa continue operando livremente no Brasil como se fosse uma terra sem lei. Então, quando o presidente da República faz esse gesto, ele de fato está endossando Alexandre de Moraes? Tá, porque tem havido dentro do Palácio do Planalto, em geral, um sentimento ali de que Alexandre de Moraes vem cumprindo um papel muito importante de respeito à democracia brasileira. Mas nesse caso, eu acho que é algo que vai além, extrapola isso. Lula está defendendo a soberania nacional, está defendendo a legitimidade das instituições brasileiras e a necessidade de qualquer companhia estrangeira que queira operar no Brasil o faça dentro das regras, dentro do jogo. Inclusive, uma pessoa pode concordar tecnicamente com tudo isso e discordar na questão, liberdade de expressão. Não, a gente tem de falar o que quiser na rede social. E, ao mesmo tempo, discordar, mas se alguém é intimado, não pode não responder à justiça brasileira. Eita, assunto que é bom, hein? Por isso que rende tanta conversa aqui. Basília, Clarissa, muito obrigada.